capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Depois nós vamos do versículo 7 ao versículo 11. Ana, por favor, lê do 1 ao 6 para mim. Não julgueis para não serem julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. O que repara no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Importa, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçarem. Nós temos aqui, de cara, uma negativa. Qual é a negativa? Nós falamos de uma negativa, de algumas negativas na aula anterior. Depois você assiste no YouTube e você vai ver. Agora ele já entra com a negativa: não julgueis, para que não sejais julgados. Às vezes nós entramos num problema de interpretação muito grande sobre essa questão de julgar. De que maneira julgar, ou o que vem a ser julgar de fato. Esse verbo é krino no grego, a palavra que foi usada, o verbo krino é julgar. Por isso que ele diz: não julgueis. Esse verbo, ele pode ter vários significados. Isso é interessante relatar para que a gente possa entender a etimologia da palavra e qual o significado da fala de Jesus aqui nessa passagem. Isso aqui quer dizer, esse verbo quer dizer separar, distinguir, julgar, pensar, considerar, decidir, propor, conduzir a juízo, disputar, querelar, condenar, punir, transmitir um julgamento desfavorável, criticar, encontrar falha em, ou seja, em alguém. Isso são os significados desse verbo. E aí, se nós pararmos para entender a coisa, ele vem direto com uma proibição que diz: não julgueis, para não fazer julgamento. E o que nós temos aqui? Essa opinião, como está na etimologia da palavra, não dá para sustentar ela, porque a ordem ela é dirigida contra o julgar. É um julgamento que poderia violar a si mesmo. Esse é o julgamento. Esse julgamento que faz com que o sujeito seja violado, ele próprio. Porque se nós lermos o restante da passagem, lê novamente a parte A do verso 2 para mim, Ana. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. Verso 3 ao 6. Vamos ler mais uma vez para a gente ver como é que aqui requer um pensamento crítico ou discriminante dos discípulos. Vamos lá. O que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Para aí um pouquinho. Nota-se que é o seguinte: não é o ato de julgar o sujeito diretamente, mas aquilo ali é uma visão crítica de si. Está entendendo isso, gente? É uma visão crítica de si que a pessoa tem que ter, porque o sujeito quer julgar alguém sem ter condições nenhuma de julgar, porque ele tem um cisco no irmão, ele encontra um cisco no irmão, mas ele tem uma trave, entendeu? Então olha o discurso de Jesus. Não é um discurso sobre um julgamento direto no sentido da etimologia da palavra, mas é olhar para dentro de si. Essa palavra ela tem que ser uma introspecção, ela é uma introjeção no sujeito para ele se enxergar. Prossegue.
deixa-me, não, como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha só, você pode ver que a questão do julgamento, se fosse o julgamento na etimologia da palavra, no capítulo 6, aparece o seguinte, que no capítulo 6 da oração, os gentios não sabem como orar. Isso não é aceitável na comunidade dos discípulos. Não fazeis como gentios, entendeu? Que usam de vãs repetições. Outra coisa que não é aceitável, porque isso já está julgado. Não fazer como ele, já foi julgado. Outra coisa que foi julgada, a prática da sinagoga, que toda hora Jesus rebenta os caras por conta da hipocrisia, por conta da mentira, por conta do posicionamento. Como é que ele faz? Ele chama esses caras que se acham os melhores de quê? De hipócrita, ou seja, está julgado. Está entendendo isso, gente? Está entendendo? Aquele cara é hipócrita, está julgado, ele é hipócrita. Entendeu isso? Porque isso não é aceitável. Como eu falei, os pagões, essa questão, estão concentrados também na questão de se apropriar de bens materiais de forma indevida. A nossa aula passada não foi assim? Então isso também está julgado também. Então não é a etimologia da palavra que ele quer colocar aqui, porque o não julguei, se fosse assim, não poderia julgar nada, ele iria entrar em contradição, porque ele já julgou que se apropriar de bens indevidamente, usurpar, tomar das pessoas, ele julgou, ele disse, isso está errado, a hipocrisia está errado, os pagãos não sabem orar como convém, está errado. Agora quando ele diz não julgueis, ele discorre, nós precisamos entender o texto e o contexto. Por isso que eu pedi para ela repetir novamente. Vamos ver mais uma vez, ler o primeiro versículo. Lê só o primeiro versículo. Lê para mim, Ana. Não julgueis para não ser julgado. Só até aí. Não julgueis para não ser julgado. Se você parar aí, você vai aplicar a etimologia da palavra. Agora, se você discorrer naquilo que gira em torno do texto, tu vai entender o que ele quer dizer. E o que é que ele quer dizer? É uma atitude que faz o cara, na nossa linguagem brasileira e carioquês de ser, se enxergar. Entendeu? É uma autocrítica. Ele está falando para os discípulos, porque é uma comunidade de discípulos. É uma comunidade de discípulos. Ele está... se nós somos uma comunidade de discípulos, a palavra é para nós, precisamos entender os dois lados da questão. Vamos lá. Se tem dois lados, tem um cara julgando e tem um sendo julgado. Todos eles são discípulos. Porque não está sendo escrito a uma comunidade de discípulos, o livro de Mateus? Então vamos dar uma olhada. Porque, entenda bem, a correção dos discípulos, dos irmãos, deve acontecer. Mas aqui está mostrando como é que acontece a correção dos irmãos. Capítulo 7, versículo 1 ou 6. Então vamos ver como é que acontece a correção dos irmãos. Certo? Porque, gente, olha só, nas escrituras, em Provérbios, nós não encontramos Deus ama quem ele corrige. O Paulo não fala isso para Timóteo, não fala para Tito. Nós não encontramos isso todo o tempo. Então a correção é uma coisa que de fato é de Deus. Deus corrige mesmo. Só que ele ensina como corrigir. Porque nós costumamos ver o erro do fulano, do ciclano, do Bertano e a gente pá! Só que às vezes o erro do cara é um cisco, o meu é uma trave. Olha o contraste, brother, de cisco para trave. O que é um cisco, gente? Caiu aqui no mundo. O que é uma trave? É um poste, gente. Trave hoje na nossa cabeça é uma parada de negócio de futebol. É isso que a gente tem na cabeça por trave, por conta da nossa cultura. Mas uma trave é um poste, uma parada grande, alta. Entendeu? O cara tem uma trave que ele não enxerga nem o palmo na frente do nariz dele.
O cara tem um cisco, o cisco é imperceptível. Já viu quando quer um cisco? Quer um cisco no olho, vê se tu consegue ver o outro, bota a cara assim e não vi nada não. Não é? Não vi nada não. Olha o contraste. Então, o significado daquilo que a nós é dado, nós precisamos extrair com muito cuidado para a gente não desandar a coisa. Por que eu mostrei Jesus julgando algumas coisas para depois não entrar em contradição aqui na fala? Porque às vezes as pessoas ficam, pô, e agora? Que parada é essa? E não conseguem entender, aí viaja no manto. Então, não julgueis para que não seja julgado. Preste atenção na condução do contexto. Lê mais uma vez, Ana, por favor. Agora do 2 ao 6. Pois, com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não? Desculpa. Aí eu terminou o 6 aí? Então lê o 6. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos porcos, para que não pisem e voltando-se contra vós vos estraçarem. Nós precisamos entender o seguinte. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu já falei que é uma espécie de autocrítica que a audiência deve fazer de si. Só que esse julgar, ele tem um significado escatológico. Escatológico. Por que escatológico? Nota-se que já fugiu completamente da etimologia da palavra, num sentido secular de ser. Porque dificilmente o mundo secular julga alguém escatologicamente. O que é julgar escatologicamente na linguagem crente de ser? É dizer se o sujeito vai para o céu ou para o inferno. Esse escatológico é um plano futuro, um momento futuro, fim da era, certo? Então, quando é que se julga alguém no sentido escatológico? Não é ali na rua, que o cara ali na rua, o cara diz, aí tu vacilou, meu irmão, tu não me deu uma parada. É assim que o cara diz, ele não faz julgamento escatológico. O crente diz, esse não vai para o céu. O crente faz julgamento escatológico, entendeu? Esse vai para o inferno. Não, esse aqui vai para o céu porque o santo homem de Deus. Ou seja, é de acordo com a cultura que envolve a coisa. Vocês estão entendendo isso, gente, que eu estou falando? É um julgamento escatológico. Ou seja, o sujeito não tem direito de julgar ninguém num sentido escatológico de ser. Isso aí nós temos lá no capítulo 19, verso 28, esse julgamento que traz esse mesmo significado escatológico. Então, nós devemos entender esse versículo 1 e 2 desta forma, porque se o discípulo julga, o discípulo está fazendo o papel de quem? De uma maneira escatológica, vendo o texto de uma forma escatológica. Ele está fazendo o papel de quem? De Deus. E a quem entre nós é permitido fazer esse papel de Deus? A quem? Ninguém. Então, se o sujeito entra numa de dizer que o Licínio vai para o céu e o outro vai para o inferno, deixa eu te falar um negócio. Mesmo que vá, tá? Mesmo que o fulano vai para o céu e o outro vai, mesmo que vá, ele não tem esse direito, porque ele está usurpando o lugar de Deus. Entendeu? E quem tem o direito de dizer que vá ou que não vá é Deus. E ponto. Ninguém mais. Então, usurpar o lugar de Deus
é contrariar toda a realidade bíblica, é entrar pelo caminho contrário, é ir pelas avessas, é desmontar tudo que foi montado, desconstruir tudo que fora construído. Então esse caminho de julgar se o fulano vai ou se não vai, se é santo ou se não é santo, se tem ou se não tem, se pode ou se não pode entrar no céu, desse jeito, ou daquele, ou do não daquele, ou orando ou sem orar, não interessa da forma que você vai ver ou vai falar, não pode. Não pode de forma alguma, porque você está fazendo, digamos assim, você está anulando o papel de Deus, e essa anulação está errada, é isso. Você está entrando no lugar de Deus. Isso não tem jeito, isso não... É só Ele que é onisciente, só Ele que é onipresente, só Ele que é onipotente, só Ele que sabe do amanhã. E essa questão de escatológica é um futuro, não é agora. A única coisa que eu sei é que tem um copo de água na minha frente. E daqui a pouco, sei lá, meu irmão, Deus é quem sabe, e a gente tem que se colocar no nosso lugar. O que você sabe? É o que está aí na tua frente aí. Agora, o amanhã, meu irmão, a Deus pertence. Então nós não podemos fazer isso. Entrar numa de julgar se o fulano vai ou se o fulano não vai. Nota-se que as passagens anteriores que nós lemos, nós estávamos falando da questão de dinheiro de forma ilícita. As anteriores nós falamos de um posicionamento de jejuar, de orar e de exercer misericórdia. A outra anterior, o posicionamento daquela questão do Pai Nosso e coisa e tal. O capítulo 5 era uma crítica contra os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. São várias situações de correções, de chamar a atenção. É Deus, através da pessoa de Jesus, pelo Evangelho, redarguindo os seres humanos. Então agora, depois de toda essa correção, depois de toda essa diretiva da voz divina através desse Evangelho, ele está ensinando os discípulos o seguinte: olha só, tu está vendo eu corrigindo geral? Tu fica na tua, hein? Tu está vendo eu corrigindo todo mundo? Tu fica na tua. Está vendo? Eu falei dos fariseus, falei dos saduceus, falei dos pagões, falei dos sacerdotes, e aí estou orientando você. Se você orientar, tu não se sente não. É isso que ele está falando. Tu segura a tua onda. Calma, calma, que tu não pode julgar ninguém. Quem vai ou quem não vai, quem sabe sou eu. Ele está dando uma lição de moral, tu está entendendo? Está dando uma lição de moral, não julgueis. A gente tem que acompanhar todo o histórico do livro de Mateus até aqui. Qual é o histórico? É repreensão, é direcionamento, é conduta de vida, é o comportamento que se tem que ter com os demais, com as pessoas. Está entendendo isso? Aí ele está orientando os discípulos, daqui a pouco ele chama, ó, peraí, vem cá, está pensando o quê? Não julguei. Porque daqui a pouco o cara está se sentindo, está vendo? O sacerdote está todo errado. Está vendo, meu irmão? Olha só, os fariseus e os saduceus é tudo pilantra. E tal, olha só, os pagãos que nada sabem, nós estamos sendo orientados pelo divino. Aí, só ele quer falar de vida, né? Aí vai encebrar tudo. Então, ao passo que ele corrige, ele também corrige dentro também. E nota-se que toda a caminhada desses discípulos é uma caminhada de uma comunidade errante. Porque se não é errante, não precisa de ser chamada a atenção. É uma comunidade errante, então ele não tem direito de se sentir hora nenhuma. E aí, essa questão, a tradução não condeneis, quer dizer, não dizeis que o sujeito vai ao inferno. Para você não representar Deus diretamente. E qualquer um que fizer isso, que tentar usurpar o papel de Deus com essa coisa que denota uma arrogância tamanha que vem trazer uma condenação futura, essa condenação de fato aguarda o discípulo que se atrever a fazer isso, porque da medida em que julgar, será julgado. Tu está dizendo que ele não vai para o céu, quem não vai é tu. É isso que ele está dizendo, entendeu? Qualquer discípulo que se atrever a fazer isso, vai dançar no final com o Pai, porque vai encarar ele e falar face a face, ele vem cá. Tu não estava dizendo que o cara lá é tu. Então, é isso que ele está falando. Qualquer um que se atrever, é ele que dança.
A coisa está muito clara. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém? Está muito clara, não tem sombra de variação. Vamos dar mais uma mastigada no verso 2, porque o princípio básico da justiça é afirmado. Como que é afirmado no verso 2? Porque com julgamento, ou seja, o julgamento aí está querendo dizer o quê? Condenação, certo, gente? Uma condenação escatológica. Com o julgamento, com a condenação que você fizer, tu serás julgado. Tu serás o quê? Condenado. E com a medida que medires, serás medido. Da mesma forma. Então, isso aí é um futuro passivo de julgamento final de Deus. Está bem claro. Porque privar os outros de misericórdia significa o quê? Privar-se dela. Porque aqui tu está privando o cara de misericórdia porque ele é hipócrita. Porque não está metendo pau o tempo todo no sacerdote? Não está metendo pau o tempo todo no fariseu, no saduceu? Não está arrebentando ele? Aí a gente que estamos sendo discipulados, a gente olha lá, um bando de ladrão, como a gente vê hoje, um bando de ladrão no meio de igreja evangélica por aí, parece a máquina de caça-níquel para tomar dinheiro dos outros. A gente olha, um bando de ladrão. Aí a gente pode até fazer a denúncia. Olha, isso é ladroagem, isso está errado. Tem um cara maneiro que você precisa encontrar com ele, o nome dele é Jesus, ele vai exercer misericórdia, beleza. Se você apresentar Jesus agora, se você condenar o pastor sem vergonha que está roubando ali, julgou, velho. Complicou, até pro certo. O cara está certo, ele anda com a vida certinho, mas ele julgou. O que é que nós lemos aqui? Bom, da forma que tu julgar, tu serás julgado. Da maneira que tu medires, tu serás. O julgamento é escatológico. O cara não vale nada, beleza. O cara está roubando todo mundo. É um mentiroso, não usa a Bíblia no púlpito. É isso mesmo. O cara lá pega a passagem bíblica para inventar pregação. Beleza. Tudo isso é verdade. É, mas não julga o cara e não diz que ele vai para o inferno. Você pode fazer, você sabe o quê? Já que de repente você não aguenta de ver tanta hipocrisia, de tanta mentira, de tanta ladroagem, de tanto caminho errado, você sabe o que você pode falar? Ficarão de fora os cães, os mentirosos, os ladrões, qualquer um que anda nesse caminho, esse caminho é de morte, mas não diz, o fulano de tal vai para o inferno. Entendeu como é que funciona o negócio? Esse caminho é de morte, quem anda na safadeza vai encontrar com ela no momento, pronto, e assim tu vai. Não rouba ninguém, porque Deus não quer que você roube. Não toma dinheiro de ninguém, porque a Bíblia está escrito que o homem tem que comer do suor do seu rosto. Mas cuidado para não falar o nome do cicrano e dizer que ele vai para o inferno. É isso que está aqui. Vocês estão entendendo isso? Você não está privado de falar a verdade. Entenda bem uma coisa, porque senão de repente alguém pega e diz: então tem que ver o ladrão roubar e ficar quieto? Não, nada disso. Nada disso. Você vai ver o ladrão roubar e vai denunciar, não ele, mas a conduta de morte. Entendeu? Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Aí você pode dizer: cuidado para tu não fazer papel de diabo na terra. O Paulo, nosso irmão e querido amigo, disse para a gente copiar ele porque ele copiou Jesus. Ele diz para nós sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, e não do diabo. Então não rouba, meu irmão, segura a tua onda. A gente tem que aprender a corrigir, aprender a falar, a se direcionar, a acalmar os nossos ânimos, porque aqui tem uma palavra de condenação para quem julga. E aí, como é que faz? Deus vela com a sua palavra para fazê-la cumprir. Então, o manto é forte. Entenderam aí, gente? O manto é forte. E não é mistério, porque está revelado. Mas é forte. É muito forte esse manto aqui. O sujeito que, como eu falei, que ele priva as pessoas de misericórdia, ele priva-se dela, porque como é que funciona o negócio? Da maneira que julgar, será julgado, não é assim? Então ele está se privando da misericórdia. Como é que o sujeito se priva da misericórdia? Privando as pessoas. Entendeu?
Pode se acomodar, gente. Amém. Então, gente, olha só. O privar as pessoas de misericórdia significa você se privar dela, porque se você julgar o sujeito daquela forma, tu serás julgado. Então, logo nós temos aqui uma comunidade de discípulos que são imperfeitos, que está caminhando, que está prosseguindo, que está indo atrás do crescimento na perfeição, como lá no capítulo 5, verso 48 nós falamos, na maior justiça, é o direcionamento do caminhar na justiça. O capítulo 5, verso 20 também fala sobre isso, continuar até o destino final, até atingir o alvo, até um dia encontrar com Cristo. Isso significa dizer que enquanto aqui estamos, somos errantes, somos pecadores e devemos estar debaixo do direcionamento do Evangelho para poder conseguir encontrar com o Pai um dia, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, esse versículo 2, ele tem toda esta conotação que nós acabamos de falar. Vamos para o 3 e para o 4. Pode ler. O que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Isso parece assim uma transição entre esse versículo 2 e o que se passa aqui, porque ele mostra claramente as pessoas que tentam fazer o julgamento escatológico, porque o que nós vimos aqui? Que não pode se fazer um julgamento escatológico dizendo se o sujeito vai ou se não vai. E ele traz aqui as claras para o sujeito o quê? Olha só, tu tem a visão imperfeita, porque tu está querendo corrigir um cisco no olho do cara e tu tem uma trave, tem um poste no teu. Como é que tu quer corrigir o cisco no olho dos outros? Então a tua visão é perfeita. Logo, você não pode fazer julgamento de ninguém. Você não tem discernimento. Você nem enxerga. É mais ou menos isso que ele está tentando apresentar aqui, entendeu? Você não pode, tu está fora disso. Se enxerga, meu irmão. O cara tem um cisco só, tu tem uma trave inteira. Para tu não dá. Isso só dá para Deus. Deus é que vê, Deus é que enxerga. Deus não tem trave nenhuma no olho dele. Ele tudo vê, tudo está patente aos seus olhos, nada está encoberto. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer dentro de toda uma linguagem bíblica. Porque um povo que é conhecedor de uma tradição antiga que remonta a lei, os profetas e os escritos. Então ele está chamando claramente a atenção do cara: velho, tu tem um poste na tua frente. O cara tem só um cisco, tu não consegue ver o teu poste. Como é que tu vai fazer julgamento futuro? Se vai, se não vai, se dá ou se não dá, se vai entrar no céu ou se não vai. Isso não dá para tu, entendeu? Porque reparas, não é isso? No cisco que está no olho do teu próximo. Por que reparas? Do próximo, do irmão, né? Mas não percebes a trave que está no teu olho. Esse contraste gráfico é um tamanho assim exorbitante a diferença. Isso falta de habilidade intensificada para qualquer coisa no que tange a julgar essa questão de é uma pretensão e ela é ridicularizada, certo? É uma pretensão ridicularizada. O cara quer julgar, mas ele se torna ridículo. Tu tem uma trave, ele só tem um cisco. Dá para tu? É mais ou menos assim. O cara foi ridicularizado, entendeu? Não tem como ele chegar nessa questão. Isso, o verso 4, lê o verso 4, porque o versículo 4 continua o ridículo, tentando corrigir o outro, oferecendo-se para remover o seu cisco, enquanto ainda permanece com sua própria trave. Mostra que o quê? Como extensivamente
a visão está deteriorada. Lê o verso 4 mais uma vez, porque prossegue a questão da problemática. Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Está vendo? Como poderá dizer? Porque o sujeito está querendo falar. Ele vai falar o quê? Tu não tem como falar, meu irmão. Fica na tua, mais ou menos isso. Diga. No 4 já está dizendo, né? Como é que. Está dizendo, como é que você vai corrigir a vida do teu irmão se tem uma vida totalmente errada? Né? Justamente isso. Entendeu? Aí, nós temos aqui no verso 5 um questionamento interessante, um posicionamento na fala de Jesus. Lê o verso 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então terás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha só, ele tem uma alternativa, não tem, gente? Aí, no verso 5. Não tem uma alternativa? Olha só, mas tem um julgamento também. Não tem um julgamento? Ele julgou o cara e de fato mostrou quem ele é. Hipócrita. Mas ele deu alternativa para o hipócrita. Qual é a alternativa do hipócrita? Tira a primeira trave. É a alternativa do hipócrita. Se ele tirar a trave, ele vai deixar de ser hipócrita. Ele tem uma alternativa. Mas ó, tomou uma trava. Hipócrita. Na lata. Hipócrita. Tira a trave do teu olho primeiro. Depois você vai tirar o cisco do irmão. Ele deu uma alternativa muito interessante. Parece duro, não parece? Né? Mas é desse jeito. A correção, gente, dos demais. Nota aqui uma coisa. Eu falei que a comunidade, os discípulos precisam ser corrigidos. Não foi isso que eu falei no início da aula? Então Jesus está ensinando a corrigir os demais. Como é que ele está ensinando a corrigir os demais? A correção dos demais começa de que forma? Com a autocorreção. Você corrige os demais se corrigindo primeiro. Quando você se autocorrige, o próximo é corrigido. Porque preste bem atenção, está todo mundo aqui numa boa, limpinho, cheirosinho. Tu vai entrar aqui sem banho de 15 dias? Oi? Pô, tá todo mundo numa boa, tranquilo. Ontem todo mundo tomou banho. Como é que tu vai entrar num lugar todo rasgado se está todo mundo vestido? Como é que tu vai entrar nessa sala de aula de sunga de praia? Não, fala pra mim. Como é que você vai entrar aqui de biquíni nessa sala de aula? Aqui não é praia, meu irmão. Ele vai se autocorrigir depois. Ele vai se autocorrigir, por quê? Os demais já se corrigiram. Então, olha só, se você deixar de ser ladrão, o ladrão que vai habitar no meio, ele vai olhar e vai falar assim: rapaz, não tem nenhum ladrão aqui. Só eu. Rapaz, não tem um mentiroso aqui, só eu. Rapaz, não tem nenhum fofoqueiro aqui, eu tenho que fazer fofoca para todo lado, o fofoqueiro é só eu. Rapaz, eu tento caluniar todo mundo, ninguém me dá ideia, o caluniador é só eu. Rapaz, ninguém dá volta em ninguém aqui, ninguém dá um beijo em ninguém. Só eu que estou dando beijo, só eu que estou dando volta. Está entendendo como é que funciona o negócio? A correção do próximo funciona com a tua autocorreção. Olha o ensinamento de Jesus, como é maneiro. Quer corrigir os outros? Se corrige. Você se corrigindo, tu vai ficar numa boa, o cara vai olhar e vai ficar assim: pô, não tem espaço aqui para mim. Eu tenho que mudar a minha vida, porque aqui ninguém é ladrão e eu estou querendo ser. Eu estou doido para fofocar dos outros aqui, ninguém me dá ideia, não tem nem como. Estou querendo contar uma mentira, não tem nem espaço para ela. Está entendendo como é que é legal? Jesus pegou o hipócrita,
com a trave no olho, que estava querendo corrigir outro. Ele pega um hipócrita com a trave no olho que está querendo corrigir a outra. Jesus chamou o cara e disse assim: olha, eu estou hipócrita, mas tem uma saída até para hipócrita. Você está vendo que Jesus não julgou o hipócrita no sentido escatológico, mas deu uma saída para ele? Falou: tem uma saída, tira a trave do teu olho, está tranquilo. E aí o que ele queria era a correção do próximo. A correção do próximo tem que começar com a autocorreção. Entendeu? Qual é o primeiro requisito, gente? Oi? Tirar a trave do olho. Esse é o primeiro requisito, tirar a trave do olho. É aquele papo do Paulo: examine-se o homem a si mesmo. Então verás claramente a forma intensiva dessa palavra, dessa questão de querer tirar, entendeu? Depois disso, existe até a possibilidade de tirar o cisco do olho do rapaz. Agora, uma pequena pergunta de curiosidade: quem se acha apto para tirar o cisco do próximo? Talvez que vive uma vida correta. Não, a questão não, ela falou uma resposta para você aqui legal. O que ela pegou e disse? Se a pessoa faz a autocorreção, ele entende que não tem condição nenhuma de julgar. Ele vai olhar para si e vai ver: olha, eu preciso disso, eu tenho que tirar a trave, eu tenho que me posicionar. A gente precisa de tanta coisa que é melhor a gente olhar para o nosso erro, entendeu? E ninguém tem condição de julgar ninguém, nem tirar o cisco por menor que seja. É o papo de Jesus com aquela rapaziada que queria apedrejar a mulher. Ele volta a falar a mesma coisa com outras palavras, entendeu? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem é que tem condição de tirar o cisco de alguém? Será que eu posso tirar o cisco do teu olho? É melhor eu tratar de tirar a trave do meu, meu. Melhor arrumar um guindaste para tirar ela daqui. De repente amanhã vai pintar outra para eu tirar. Eu estou tão ocupado em tirar minhas traves que o teu cisco deixa para tu. Tu só tem um cisco, cara. Dá teu jeito com o teu cisco. Eu estou com trave. Ele está dizendo assim: se enxerga, tu tem trave, tu tem um trabalho imenso na tua vida. Para tu tirar essa trave aí, tu vai ter que chamar o Carvalhão, tá querendo tirar cisco. Tu tem trabalho aí para um mês. Entendeu? Vê se tu dá um jeito nessa parada aí, meu irmão. Se ocupa da tua trave, tá querendo se ocupar com cisco. Se enxerga e tal. Ele está chamando na responsa legal. Entendeu? Joel, sempre a pessoa está querendo ser alguma coisa, né? E esquece aqueles que não são nada. Em Gálatas 6,3 diz: aquele que pensa, o cara está sempre pensando ser alguma coisa. Gálatas diz: aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Então as pessoas estão se enganando. Acham que são tal. É a mesma coisa a fala do Paulo, que você citou, Licínio. É a mesma coisa que o Jesus falou, porque o Paulo é um cara que prossegue com o Evangelho. É a mesma que o cara está se sentindo quando ele não é. Encaixa bonitinho aqui no que nós estamos falando. Agora, entenda bem uma coisa: quando há autocorreção, há um exercício da misericórdia ao próximo. Você sabe por quê, gente? Se de repente você já viu o cisco lá no olho do cara, mas você se ocupou de tirar a trave, você viu: caramba, eu tenho uma trave que eu estou precisando de tanta misericórdia, que nem o cisco tu vai querer botar lá. Ou seja, você vai se ocupar em tirar a sua trave, você vai: rapaz, eu estou precisando tanto, e você acaba exercendo a misericórdia para o cara, que é um bem que nós precisamos fazer, estender as mãos. Essa consciência das próprias falhas e dos erros traz misericórdia ao próximo. Entendeu isso?
A consciência dos seus erros traz a misericórdia do próximo. Que você queria tirar o cisco, você não vai tirar mais. Agora você está exercendo misericórdia. De repente ele nem sabe da trave do teu olho, mas o fato de você não julgar ele, poxa, fulano de tal foi tão gente boa comigo, não sabe ele que eu estou tentando tirar a minha trave, estou quietinho, que eu estou pior do que ele, e ele está achando até que eu sou misericordioso, mas de fato acontece se você se enxergar. Está entendendo a questão aqui da fala de Jesus? Como ela é bem interessante? Isso aí é uma caminhada no crescimento do reino de Deus. É a consciência dos seus erros, porque se cauterizar, já era, porque senão enquadra na palavra que o Licínio falou, aquele que pensa ser alguma coisa quando não é. Outra fala de Jesus, em Marcos, é a seguinte: se considere inferior ao teu próximo. Porque se você se considerar assim, naturalmente você está exercendo misericórdia para você e para ele. Entendeu? Então esse caminho, essa conduta, esse comportamento, essa formação de caráter que o Evangelho nos apresenta, porque a nós, meu irmão, chega toda hora, fulano, ciclano, você não viu? Tu acha que ele pode fazer? Rapaz, o posicionamento dele, a função que ele exerce, a pessoa que ele é, o lugar que ele está, ele não poderia. Aí os aplicativos, as aplicabilidades são inúmeras. E a gente mete o pau de língua para dar nome no cara e nela a rodo. Ao invés de a gente ficar com aquele significado que eu passei anteriormente, este caminho é caminho de morte. Quem trilhar por ele vai encontrar com ela. Ou seja, vamos nos privar, vamos nos guardar da nossa própria língua. Vamos nos guardar da nossa falta de consciência. Vamos nos guardar do nosso comportamento indevido e mau caráter de ser, que não enxerga a trave que está na minha frente, mas enxerga o cisco no olho do André. Vamos nos privar disso, vamos nos libertar, vamos exercer misericórdia ao próximo através da minha própria correção. Porque quem priva as pessoas de misericórdia, priva-se dela. O Evangelho é muito interessante. É um comportamento fantástico que ali é dado através desse Evangelho. Porque essa é uma admoestação, né? Um direcionamento a todos. Eu estou querendo corrigir o cara que está errado, me corrijo. Pô, legal. Vamos pular para o verso 6 agora, Ana, por favor. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos povos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos desgraçarem. Olha só, gente, esse negócio de cães e de porcos, essa negativa usando o gênero animal, é a primeira e os porcos é a segunda. Essa passagem desse termo santo é extraído de Êxodo 29, verso 33, que o que era santo refere aos sacrifícios separados para o serviço divino, aquela coisa toda. E é uma correção oferecida aos outros membros da comunidade que servem pelo de Deus. Ela fomenta os propósitos de Deus quando diz: mas não deis o que é santo aos cães. O que é santo é o que é separado. O que os cães aqui, naquele tempo, representava como hoje, o animal de estimação. Só que o cão, ele não dorme na cama e não se assenta à mesa. O cão não participa de diálogo. É uma forma pejorativa. Essa palavra entra como uma forma pejorativa. Está dizendo: não dê aos cães as coisas santas. O que ele está querendo dizer? O sujeito, qual é todo o contexto? É correção. Entendeu? E a correção é dada pela autocorreção. Então você não deve dar correção a quem não quer, a quem não está nem aí para ela, entendeu? A pérola e porcos é a mesma conotação, porque pérola é uma coisa valiosa e porcos era uma coisa desprezível, proibida por Levítico. Entende isso? Desprezível.
Aí diz que o resultado dessa correção será o quê? Será pisoteado. Entende? Então você não deve estar corrigindo quem não quer correção. Você não tem que estar... O sujeito não quer, meu irmão, não quer. Aqui é uma forma de pegar uma pessoa que você vai falar sobre o Evangelho e o cara começa a dizer outras coisas que não tem nada ligação com aquilo. Aí você vê que aquela pessoa não quer crer nas coisas de Jesus. É uma total perda de tempo em você oferecer algo maravilhoso, que é a palavra de Deus, para uma pessoa que não quer. Ela não quer aprender nada. Aí a gente tem que fazer uma ressalva aí, porque aqui não é as pessoas que estão sendo evangelizadas, mas é a comunidade de discípulos, ou seja, nós aqui, todos nós que pertencemos a essa comunidade, nós somos discípulos. Se tem alguém aqui, por exemplo, eu não quero ser corrigido pela palavra de Deus, está dizendo para deixar para lá, não quer ser corrigido, vai corrigir com o quê? É isso que ele está querendo dizer. A correção que deve ser dada a mim, discípulo, é através da palavra, entendeu? E eu não quero a palavra, vai me corrigir de que jeito mais? O que pode corrigir um discípulo de Jesus, gente? É só a palavra. Ele não quer a palavra, qual é o outro recurso? É parecido com o que foi dito no Hebreus capítulo 11, onde diz assim, se andarmos deliberadamente em pecado após termos conhecido a graça, aí diz assim, já não resta sacrifício. Porque não tem outro sacrifício, só tem o de Jesus, que está envolto da graça, que é o favor imerecido. O sujeito conheceu a graça e está andando deliberadamente em pecado, não tem outro sacrifício para purificar o cara mais não. Ele negou o sacrifício de Jesus. Então é como eu estivesse negando a correção da palavra. Então, aquilo que tem de maravilhoso na palavra e eu não quero, é como, por exemplo, os crentes hoje, os evangélicos. A Bíblia diz uma coisa, eles não querem nada com a Bíblia e caçam uma outra coisa, aí que mora o problema. Agora o sujeito da rua que não conhece o Evangelho que a gente está tentando evangelizar, é uma outra história, porque é uma ignorância total. Agora o crente, meu irmão, o cara tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos de crente, e quer ficar seguindo a religião e outras coisas mais, não tem nem que mais corrigir ele, deixa ele para lá. É isso que está querendo dizer, deixa para lá, ele quer seguir esse caminho, que vá. Porque senão ele vai te pisotear. Lê o restante do versículo aí, Ana, por favor. Lê o 6 todo. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atirei as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e voltando-se contra vós vos estraçalhem. Está vendo? Vai ser pisoteado e ainda vai te estraçalhar. O que acontece com a gente? Eu vejo toda hora, através das nossas aulas, das nossas explicações, porque a gente explica a Bíblia. Quantos às vezes me cerca na beirada, ali me liga, me passa o e-mail, mas como é que eu vou fazer na minha igreja? Ninguém vai aceitar a Bíblia. Eu tentei falar lá, me mataram. Não é assim? Vai fazer o quê, meu irmão? Para. Jesus não manda você arrebentar com o sistema de ninguém. Jesus não manda você confrontar nada. O problema é deles, se eles querem prosseguir. Mas se você continuar naquele ambiente que está errado a palavra, você não está errado junto. Você é conivente, conivente. Então não é melhor que você saia. Justamente. Conivência com erro está errado. Se você está no lugar de erro, é erro. Entendeu? Eu acabei de dar um exemplo aqui. Qual foi o exemplo? Ninguém rouba aqui. Ninguém rouba. Só tem eu de ladrão. Pô, eu vou dar um jeito na minha vida, né? Tá todo mundo errado, só tá eu certo. Ué, tem alguma coisa de errado, então. O próprio Jesus falou, pode ir certo, certo. Não pode, Não estaria no abismo. Então, se o caminho é de morte, sai dele, vamos no caminho da palavra. Mas o sujeito não quer a correção, vai se fazer o quê? Eu só posso conduzir alguém no caminho do céu através da Bíblia. O cara não quer, o que eu vou fazer mais? Eu não posso julgar ele e dizer que ele vai para o inferno, não tenho esse direito, está escrito aqui. Não posso condenar o cara porque não sou Deus. Então eu não tenho mais nada para fazer, entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo, você não tem mais nada para fazer. Segura a tua onda, tira a trave do teu olho e deixa o cara. O cara não quer, vai dar pérola aos porcos, vai dar coisa santa aos cães. O cara não quer, velho, entende isso? Ele não quer, ele não é obrigado. É o papo de Jesus para a gente, ele não quer, meu irmão, respeita o cara. O que Jesus está falando, ele quer ficar lá no erro dele, na religião dele, na roubalheira dele, tomando dinheiro dos outros, fazendo o que
que ele quer e bem entende, mentindo, contando história, usando Bíblia para dar corcova e tal, tu vai fazer o quê? Ué, é com ele mesmo. O caminho é ele que escolheu. A gente não tem mais o que fazer, entendeu? Não adianta fazer nada. Então nós temos aqui, ele dá uma parada, porque aqui está entendido até o verso 6 a questão da autocorreção, do não julgamento, de como exercer misericórdia, de não privar as pessoas da misericórdia e como corrigir o próximo, corrigindo a si mesmo. E agora, o verso 7 ao 11, nós temos assim: buscar a Deus através na vida e na oração. Buscar a Deus na vida e na oração. Vamos lá do 7 ao 11, Ana, por favor. Leia aí. Vamos prestar atenção, gente, na leitura, para a gente entrar na pegada aí. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe. O que busca acha. E ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui, depois dele exortar, confiar em Deus sobre a questão dos bens materiais, que foi a aula passada, e agora sobre a autocorreção, nota-se que aqui é uma conduta de vida no meio das pessoas, no meio do próximo. Confiar em Deus nas questões materiais. Agora, nós falamos do 1 ao 6 sobre autocorreção. O que enfatiza esse texto é a autocorreção. Não julgueis para que não seja julgado. Porque da maneira que julgarem, será julgado. Da maneira que medir, serás medido. Aí a autocorreção, agora ele relembra a concentração da busca em Deus, sabendo que se você andar de acordo com o que Jesus está ensinando, a voz divina, a apresentação do Eterno, o que Ele está a nos direcionar, está dizendo aqui que Ele vai responder de uma forma generosa. Entendeu? Aqui está apresentando uma forma generosa, que no qual Ele vai, essa questão de fornecer as coisas boas. Quanto mais o Pai que está nos céus irá vos dar coisas boas, em virtude de nós sermos maus, sabemos dar, quanto mais a Ele. Então aqui nós temos o seguinte, é uma carência e falta que os discípulos estavam vivendo naquele tempo, naquele momento. Então eles combinam essa atividade de buscar com uma certeza do sucesso na busca. Mas nota-se que ele manda orar, ele manda bater, ele manda pedir e ele manda buscar depois que ele ensina a confiar em Deus e na autocorreção. Entendeu? Ele não pega e diz: aí malandro, do jeito que tu tá, todo errado, julgando todo mundo, fazendo tudo enquanto é tipo de M, pode vir aqui se prostrar na minha presença e me pedir que eu vou te dar. Nada disso. Ele, olha, é assim, 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 assim. Aí agora ele pega e diz o seguinte: olha, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrarei, pedi e dá-se-vos-á. Ele faz aqui, digamos, 3 pares paralelos. Mas depois de quê? Da autocorreção. Do não privar o próximo de misericórdia. Do não julgar as pessoas. Do não fazer julgamento escatológico. Esse vai para o céu e esse vai para o inferno. Se você se portar assim, você pode se apresentar diante de Deus, que o sucesso é certo. Pedir e dar-se-vos-á. É assim que está escrito. E é assim que está escrito: não julgue, porque quem julgar vai ser julgado. Quem disser vai para o inferno, ele te manda para lá. É assim.
Era. Então, esse discurso de Jesus é para persuadir a mim, a ti, aos nossos ouvintes, a não julgar ninguém, a não privar o próximo de misericórdia, a não tentar tirar o cisco do olho de ninguém, a não tacar pedra no próximo. Se quer que alguém se corrija, corrija-se primeiro, depois você se apresenta. Entende? A apresentação do Evangelho é condicional, meu irmão. Condicional à sua conduta. Aí, se você estiver enquadrado naquilo que está escrito, pedida-se vos dá. Buscai e encontrarei. Sim. Aqui também ele está dizendo que todas as coisas que Jesus começa a ensinar são coisas assim novas, e às vezes quando a gente começa a ouvir, parece coisa muito maravilhosa e difícil para a gente fazer como ser humano. Então aqui ele está dizendo que se a gente se defrontar com a impossibilidade de fazer as coisas que ele nos ensina todo dia, que a gente pode pedir essas coisas que são de Deus, que são coisas boas para a nossa salvação, e ele vai atender também, porque tem essa conexão. Tem sim, Ana. Olha só, gente, entenda bem uma coisa aqui. Eu ia chegar nesse ponto que você falou. Não, é legal. O que é interessante? Que Jesus, ele está apresentando o meio de vida que o sujeito vai viver numa busca de Deus, através da oração, com um comportamento com o próximo. Nota-se o seguinte: para eu receber a bênção de Deus, para eu receber a resposta divina, para eu ter um contato com o sagrado, eu preciso não julgar o Roberto. Entendeu? Para eu ter as portas dos céus abertas a mim no que tange o meu pedido de oração, as minhas palavras, a minha apresentação de joelho dobrado, ou quer seja de mãos levantadas, ou adorando a Deus, eu não posso privar o licínio e nem o gel de misericórdia. Se eu quero que Deus esteja comigo e me atenda, eu não posso ficar corrigindo ninguém sem auto me corrigir. E se eu quero corrigir o próximo, tem que ser com a minha autocorreção. Logo, o que ele está me dizendo, para que eu tenha uma comunhão com o divino, eu tenho que ter um bom comportamento com os irmãos, com a comunidade, com o próximo. Não tem como servir a Deus alheio aos irmãos. Estar presente com os irmãos, ter uma comunhão com os irmãos, amar os irmãos, conviver com os irmãos de uma forma digna, representa ter comunhão com Deus. É isso que ele está querendo dizer. Entenderam isso, gente? Porque quem não tem essa comunhão com os irmãos, não tem comunhão com Deus. Quem pensa que tem comunhão com Deus porque ora, porque jejua, porque prega, porque lê a Bíblia, porque sei lá mais o quê, e não exerce misericórdia, e julga, e não perdoa, não tem comunhão nenhuma com Deus. É o versículo que você falou de Gálatas. Quem pensa ser alguma coisa, porém, não é nada, ele só está pensando. Ele engana-se a si mesmo. Também tem uma palavra que até que diz que ama A Deus. que não vê, Como é que vai amar aquele que vê. Não vai. João, é a carta de João, a primeira carta de João. Não vai. Então Jesus está dizendo que o relacionamento, o bom relacionamento com o próximo é o Evangelho. É tão necessário, é tão eficaz, é tão imprescindível, de maneira que não se pode abrir mão, como a oração, como o jejum, como a prática da palavra. O buscar a Deus também está em exercer tudo aquilo que Deus concede a ti, ao próximo. Não tem como servir a Deus longe das pessoas, ou com um comportamento indevido para com o próximo. É isso. É necessário estar perto das pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas e viver tudo isso que a nós um dia foi dado.
Então esse gritar, esse chamar, esse pedir a Deus, isso significa pedir sabedoria, conhecimento, justiça, vontade ou presença divina. Porque, gente, entenda bem uma coisa: se eu me comporto assim, logo vai ter muito confrontamento comigo mesmo, entendeu? E logo, qual vai ser a minha oração? Senhor, me ajuda a exercer misericórdia. Porque se o Evangelho me orienta assim: Senhor, me ajuda a não julgar, porque toda hora a minha língua, Deus, está tagarelando. Então a sua oração vai ser o quê? Pedido de sabedoria. Está vendo como é que ele está querendo te ensinar até o que pedir? Você está precisando pedir sabedoria, porque tu fala demais. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer para a gente. Não recebeste o que pediste? Mal. Você está precisando é de pedir o exercício da misericórdia, porque tu não está exercendo com ninguém. Você está precisando é pedir inteligência e visão divina, porque Deus vê tudo e tu está tão cego que não vê uma trave no teu olho. Tu tem que pedir: Senhor, me dá visão celeste. Tu está precisando, meu irmão, pedir. Tu vai pedir e vai ser dado a você. Tu vai pedir para amar o próximo e o Senhor vai colocar esse amor no teu coração. Tu vai pedir para exercer misericórdia, Deus vai te dar o exercício da misericórdia, você vai conseguir estender, porque tu está indo para o inferno de passo largo. Ele está falando isso para mim e para você. Então pede e será dado. Porque para a gente deixar de julgar as pessoas é tão difícil, mas ele está dizendo: pede que será dado. Para a gente exercer misericórdia é tão ruim que a gente diz assim: ele merece a morte, tu não viu o que ele fez? Ele está dizendo assim: pede que vai ser dado a ti misericórdia, para você conseguir exercer misericórdia ao próximo. Na verdade, isso já foi dado. Ele está dizendo o seguinte: você que é ruim, está vendo que tu é ruim, que tu julga? Está vendo que tu é ruim, que tu não dá misericórdia? Está vendo que tu não vale uma prata? Tu não dá coisa boa ao teu filho? Quanto mais o Pai Celeste não vai te dar sabedoria para você entender o Evangelho. O Pai Celeste vai te dar habilidade de raciocínio para você conseguir articular um versículo com o outro e entender que o abrir a porta, o encontrar e o achar é encontrar Deus, a sabedoria divina, a misericórdia e a graça, e não pensar que esse versículo te abre precedente todo ruim que tu tá para ficar: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá dinheiro, me dá isso, me dá um emprego. Cara, se enxerga que o teu problema é falta de misericórdia, é julgar. O teu problema é privar os outros. O teu problema está aqui, eu já te mostrei. Você julga na cara de pau. Então pede que tu recebe. Recebe o que? Decência. Recebe o que? Ordem. Recebe o que? Um bom caráter. Recebe o que? Um bom comportamento. Sabedoria para articular uma passagem com a outra, entender o que Jesus está querendo dizer e não ficar como um doente mental dizendo: ó, está escrito aqui, pede que dá, me dá um carro que ele vai me dar. É demência. Qual é o contexto? O contexto é um julgador. Ele está dizendo para o julgador: depois que você se comportar assim, me pede que eu vou te dar misericórdia. Me pede que eu vou colocar a mão no teu coração para você amar as pessoas. Me pede discernimento que eu vou fazer você discernir que na tua cara tem um travessão enorme. Está entendendo isso, gente? Porque senão a gente fica com as coisas, o Evangelho todo isolado, e só leu não julgueis, e nem lê mais o restante, e diz o seguinte: pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei. Então, irmão, pede que Jesus vai te dar. O cara está todo ruim lá, não corrige o sujeito, não dá uma palavra, não diz nada, está tudo errado. Vai encontrar o que com Deus? Se o Evangelho está dizendo que eu preciso consertar minha vida para depois me apresentar diante de Deus. Verdade. Aí a galera fica com a maluquice evangélica de ser. Aí já disse assim: não dê pérolas aos porcos, porque está aqui o Evangelho. O cara não quer, ele quer criar um Evangelho dentro da palavra para ele, entendeu? Ele quer criar uma saída, uma fuga, um refúgio. Ele cria um laço de morte. Mas por que igrejas assim, os próprios pastores que estão em direções de igrejas, né? Às vezes nós vemos eles falarem coisas que não está escrito daquela maneira, e
e a igreja lotada, pessoas glorificando a Deus, achando que Deus realmente que falou aquilo, que disse aquilo. E assim, e o cara sempre está se dando bem. Está se dando bem em várias áreas. Você vê, ele foi reconhecido não sei aonde, tal. Ele foi reconhecido não sei aonde, só que você não vê nada de amor, não vê nada de atitude como ser humano, não vê nada de tomando. Se chega um cara, um mendigo, o cara nem a paz do Senhor dá pro cara, não olha nem se o cara comeu, se o cara está com fome, porque ele está pensando em igreja lotada, e ele lá gritando, falando que Jesus falou, que Deus deu uma revelação agora para ele, de 100 conto, cada um dá, e a igreja glorificando, e a igreja lotada, e a gente que faz as coisas tudo tentando acertar, tentando fazer o máximo que eles podem, leva bordoada, grito de um maluco que vem, grito de outro, só leva pedrada. Como é que é isso? Deixa eu te falar como que é isso, olha só. Aqui já teve a resposta para isso. Quem tenta dar pérolas aos porcos será pisoteado. Entendeu? Então, é para esquecer de lá. Agora a questão de ver um sujeito que não aplica o evangelho da forma que se aplica e diz que aí ele foi reconhecido em tal lugar, foi bem recebido, ele se deu bem, mais ou menos isso que você passou. Só que é o seguinte, o reino de Deus não é desse mundo. A pessoa está se dando bem neste reino, neste mundo. Então... E os que estão com ele? Aí, pessoal lá, galera. O Licínio falou, a galera, o que você falou sobre essa turma? Vê se você lembra do versículo que você falou. Fora do cego e ao Foi isso que ele disse. Joel aprendeu uma coisa. Jesus ele falou uma grande verdade. Olha só, ele falou no passado: o meu povo foi destruído. É isso mesmo. E presente, ele falou: o meu povo está sendo destruído. É isso presente aí. E futuro. É o que ele está falando, olha só. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E o que acontece? Flávio? Porque às vezes, pastor, a gente vai numa igreja e assim, certas coisas assim, boa semana, né? Você falou, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assada, tem que isso, tem que... E assim, a gente, existe um povo lá na igrejinha que a gente está com esses procedimentos, como as seitas de Nazareno, né? Foi até legal, né? É uma coisa assim que a gente se sentiu que aquilo ali, nós estamos atingindo o objetivo que está na palavra. Mas a gente, quando a gente está fazendo o objetivo de Deus, uma caminhada, fala assim, igual Moisés, abre o mar. Então tu vai, naquela caminhada de abrir no mar, cada passo você vai dando, mais coisas você vai tendo com Deus, você vai vendo que o mar vai se abrindo. Mais ainda você vai sentindo muito mais de Deus. Mas só que ao tempo todo, é pedrada para todos os lados, né? Querendo te estraçalhar direto, né? Onde igrejas são lotadas, sobe um monte, né? Faz jejum e oração para que aquele povo que está na caminhada, tentando atingir o objetivo de Deus, e a pessoa está te bombardeando. Flávia, eu já entendi a sua dor e o seu lamento. O que acontece? A Bíblia ela nos diz para a gente ter domínio próprio. Qual é a questão? Está te bombardeando, essa pessoa não faz parte do reino de Deus. Então tem que esquecer esse bombardeio, porque isso tem que se tornar inútil contra você. Você não precisa dar ouvido, não dê pérola aos porcos. Não tem mais nada para fazer, você não tem o que fazer mais com eles e vai falando, esquece o nosso domínio próprio, porque senão a gente acaba caindo no laço de dizer, fulano de tal é que está errado, ele que se comporta assim, ele que faz isso, aí a gente é enquadrado no não julgueis, entendeu? E a gente dá mole pro azar aqui. Então se essa turma está fazendo o que faz, o problema é deles, entendeu? Deixa eles se acertarem com o divino no futuro, porque vai chegar o fim da era, onde todos têm que comparecer diante do Altíssimo. Ali não tem como dar volta, ali não tem como dar perdido, ali não dá para falar mentira, ali não dá para nada mais, está cara a cara com Deus, é um abraço. Então a nós
compete o exercício do Evangelho. E o quanto eles se darem bem, ou adquirir bens materiais, ou ser reconhecidos e nomeados aqui e acolá, eles estão recebendo galardão aqui, porque lá não vai receber nunca, porque quem se comporta assim, lá não entrará, porque o Apocalipse diz que essa turma vai ficar de fora. Entendeu? Então logo, nós não temos que se preocupar com essas pessoas, e nem esquentar a cabeça com eles. Por quê? O tempo todo aqui, as aulas anteriores, assiste ela no YouTube, Jesus está metendo pau nesse tipo de gente, que é os saduceus, os fariseus e os sacerdotes. E agora ele chama os discípulos a dizer: não julgue os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. O não julgueis aqui que nós começamos hoje. Não julgue, porque eles estão todos errados, mas se tu julgar, tu está ocupando o meu lugar. Então não julgue, porque da maneira que julgares, tu serás julgado. Aí a gente está no Evangelho, fazendo a coisa boa, julgando os outros, a gente está no caminho de morte. Então esquece essa rapaziada, esquece essa turma. Se eu fosse dar ouvido para essa rapaziada aí, nem aqui eu estava. Não estava anunciando o Evangelho em lugar algum, porque a turma cai de pau em cima, fala, inventa mentira, conta história, diz um montão de coisa, fala uma série de situações, fala mal da aula aqui. Aí eu pego e digo assim, ó, assiste a aula para você ver se não é Bíblia. Aí de Bíblia não quer saber, não assiste uma. Vamos lá, rapaz, para você ver o que a gente fala lá. A gente está aqui lendo versículo por versículo. Lê aí de novo. Vamos aqui, vamos ali, vamos tal. Preocupado com o Evangelho para corrigir a nós mesmos, para a gente prosseguir no bom caminho. Agora a turma não anuncia Evangelho, não prega Evangelho, não quer saber nada disso. E essa galera que está indo, o Apocalipse disse o seguinte: que aquele que se deitou com a prostituta é a Jezabel, aquele que tem o espírito de Jezabel que manipula as pessoas. O espírito de Jezabel é o que manipula as pessoas. Está lá nas cartas do Apocalipse. E diz assim: aquele que se deita com ela, ou seja, aquele que se deixa ser manipulado pela Jezabel, ou seja, pelo espírito de manipulação, vai ser lançado no fogo. Entendeu? Então a turma que fica lá, a Bíblia está aí já há anos e anos. Quando eu nasci tinha a Bíblia, que nunca foi proibido ler a Bíblia, só não lê quem não quer. E a gente está aqui falando algo um pouco mais aprofundado, de acordo com o diálogo, porque quando a conversa vai acontecendo, nós vamos enxergando um pouco mais do Evangelho. Mas o que está escrito aqui está muito claro, gente: não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que julgares, será julgado. Aqui 1 João 2, 16 e 17 explica muito isso que os crentes têm na maioria das vezes, o julgamento de achar que a igreja é cheia, o cara que aplica um 7.1, o cara sempre se dá bem e vai ficar por isso mesmo. Aqui no 16 fala: porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí a resposta está aí. A resposta está aí, tá vendo? O que os nossos olhos vê, o cara aplicar o 7.1, o cara todo errado, tá, uma igreja cheia, lotada, um montão de seguidores, isso aí, para quem conhece a palavra, não quer dizer nada. Quer dizer porque nada. O que é do mundo enche os olhos de quem é do mundo. De quem é do mundo. Quem é do mundo está de olhos cheios. Quem é da palavra de Deus não quer saber disso. Para quem lê Bíblia, isso não vai encher o olho de ninguém. Não tem representatividade nenhuma. E a Bíblia diz também que o mundo não nos conhece, assim como não conhece o Pai nem o Filho. Por isso não te recebeu. Por isso não vai receber nunca. Isso é impossível, isso é uma coisa utópica. Isso nunca vai acontecer. Isso aí, é isso aí. A gente não pode querer entrar nesse caminho de fazer com que eles entendam, porque só vai entender quem quer entender. E quem não quer, não quer. Então não dê pérolas aos porcos. Entendeu? Não dê coisas santas aos cães. É tipo assim: esquece. Deixa eles para lá. Mas não julga eles não. Deixa eles para lá. Porque quem sabe se um dia eles encontram com Deus pelo caminho, na beirada da vida aí, bateu de frente com um furacão celeste. Sabe lá, meu irmão? Então deixa o cara. Deixa ela para lá, não tenta mexer não, porque não vai dar. Jesus já está dizendo para não fazer. Se ele está dizendo que é para não fazer, por que eu vou querer dar um jeito? Entendeu? Se ele está falando larga para lá, larga. Né? Larga para lá, larga. Gente, dentro da nossa conversa, não sei se vocês perceberam, eu acabei atropelando o versículo 8, 9, 10 e 11. Perceberam isso?
Lê aí, Ana, o versículo e vocês vão ver que eu já falei de todos eles. 8. O 8, o 9, o 10 e o 11, eu já falei de todos eles. Pois todo que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir o pão? Ou se lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tá vendo? Eu já falei disso aí tudo. A gente vem dissecando, mas tem hora que a gente acaba não aguentando e embala porque um assunto emenda dentro do outro. Agora vamos partir para o verso 12. O verso 12 é uma espécie de um sumáriozinho de toda essa conversação. Lê, Ana, o verso 12, por favor. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Olha só, essa fala de fazer os outros tudo aquilo que quereis que vos faça, essa era chamada uma regra de ouro, não é uma criação de Jesus. Tanto que ele diz que isso é a lei e os profetas. Ele foi bem claro, não é uma criação dele, isso já existia. Essa negativa não façais, você encontra isso na literatura helenista. Heródoto fez isso, ele escreveu isso. E Sócrates também escreveu. Demônios escreveu isso. Nicoles também escreveu. Diógenes Laércio também escreveu a mesma coisa. Aristóteles também escreveu a mesma coisa. E a lei e os profetas. E aí ele pega e diz: aquilo que você quer que vos faça, que você faça também. Esse era o comportador de judeus helenistas. Tobias capítulo 4 versículo 15 também fala isso. Esse Tobias está lá na Bíblia Católica. Se não me falha a memória, eu acho que... Não estou tentando lembrar. Se primeiro Enoque está escrito isso. Eu não me recordo se primeiro Enoque está escrito, mas é Eclesiástico 31, verso 15. E Tobias 4, 15 também está escrito a mesma coisa. Ou seja, esses escritos rabínicos, judeus, helenistas e entre outros já falavam essas coisas. Como também nós encontramos isso lá na lei dos profetas. Essa referência à lei dos profetas que está lá no capítulo 5, verso 17, o verso 12 faz disso uma seção central. Capítulo 5, 17 ao 7. Ou capítulo 5, 17 e 7, 11 fala dessa mesma questão. E agora o 12 vai falar dessa questão de lei de profetas. Ele tem exemplo de justiça e retidão. Justiça e retidão, nós falamos de justiça e retidão, já citei isso hoje. Lá no capítulo 5, versículo 20, fala de justiça e retidão. Ele aponta um estilo de vida criado pelo império. Qual é o estilo de vida criado pelo império de Deus? É justiça e retidão. Então, esse estilo de vida dentro de justiça e retidão, ele está mostrando que aquele que quer viver de acordo com o reino de Deus é aquele que ama o próximo como a ti mesmo. Ele volta mais uma vez lá em Levítico, ele volta em Êxodo, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é a referência à lei dos profetas, entendeu? Deve amar o próximo, deve perdoar, deve estender as mãos. Mateus 5, 43 e 44 fala sobre a lei, fala sobre a graça, né? Justamente. Agora ele remete à lei dos profetas nesses escritos antigos para mostrar que esse comportamento Deus já queria há muito tempo e a turma até agora não foi. É isso que ele está dizendo, entendeu? A lei dos profetas estava muito antes de Jesus, entendeu? E até agora a turma não foi. Então, se você quer que se faça alguma coisa, que você faça ao próximo. Assim vós devereis fazer. Isso é uma referência para que você possa entender se o pronome eles se refere ao vos. O que está na terceira pessoa, o que eles, vos, ou seja, o que você quer que seja feito, você deve fazer porque assim vos farão.
E o caminho é esse. Se você quer alguma coisa de bom, faça o bom, faça o bem. Ou seja, é uma espécie de um sumário de tudo isso que nós estamos falando, de autocorreção, de uma boa conduta no que diz respeito aos bens materiais e à gestão dos mesmos, ao ajudar ao próximo, a toda a conversação que nós já fizemos até aqui. Tudo que você quer que te faça, que você faça primeiro. Entendeu? É um sumário muito inteligente de Jesus. Depois você vem assistindo vídeo por vídeo e vê se isso não se enquadra nesse versículo. Você vai ver que se enquadra nesse versículo. Agora do 13 ao 27 são cenas escatológicas. Eu acho que a gente não consegue trabalhar o 13 ao 27. É porque são dois caminhos, duas portas, disse-lhe os falsos profetas. Vamos ver se a gente fala. Não vai dar para falar, não. Não vai não. Vou parar aqui porque senão vai ficar sem sentido. Eu não vou conseguir fazer vocês acompanharem. Porque agora são do 13 ao 27, são cenas escatológicas. São portas e caminhos, ou estradas. Ou seja, está falando de uma coisa futura. Eu preciso trabalhar do 13 ao 27 de uma vezada só, como foi do 1 ao 11. Se eu trabalhar até a metade do caminho, essa semana vai nos deixar distante, não vai ser interessante. Eu vou encerrar aqui.